Reflexão da Palavra. Gálatas, capítulo de número 5, ou seja, carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na região da Galácia, que era uma região, de várias igrejas. Capítulo de número 5, a partir do versículo 16, que vai nos dizer assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, vai dizer, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O 15 vai dizer assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nós que se dizemos cristãos ou que estamos em Cristo, precisamos sempre ter um cuidado redobrado com as coisas que acontecem ao nosso redor. Por quê? Porque se nós somos guiados por Deus, e se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a nossa vontade não está mais em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar agora é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é bênção para a nossa vida. É vital para a existência humana, para a minha existência e para a sua existência. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, é necessário que não só digamos, eu sou de Jesus, eu ando na vontade de Deus, eu faço o que Deus quer, mas é necessário que nós verdadeiramente, além de dizer, façamos. Que possamos andar, que possamos viver a palavra de Deus na nossa vida. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a esta igreja e começa dizendo, digo, porém, andai em espírito, ele está dizendo, você não tem mais o controle da sua vida. Quem controla a sua vida a partir de agora é o Espírito Santo de Deus. Porque se eu digo assim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele é quem tem que comandar as ações da minha vida e não mais eu próprio. Em outra passagem, Paulo vai dizer, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está dizendo, eu não me domino mais, quem me domina é Cristo. Então, se Cristo me domina, se eu ando verdadeiramente em espírito, eu não posso cumprir a vontade
vontade da minha carne, mas eu tenho que cumprir a vontade do Espírito Santo de Deus na minha vida. E aí ele vai começar a mostrar que há uma luta muito grande dentro de nós. A carne quer uma coisa, mas o Espírito quer outra. Por quê? Porque o Espírito é sadio, mas a carne é fraca. Ele vai nos mostrar aqui, porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, a luta é grande. Quando ele está falando de carne, ele está falando de coisas que a nós seres carnais são agradáveis, como o que ele vai relatar aqui na sequência. E o que é agradável é o que os nossos olhos veem, os nossos pensamentos sentem e acham que aquilo é bom porque satisfaz o desejo carnal. E aí ele vai nos mostrar e vai apresentar para nós aquilo que nós não devemos fazer. Por que nós não devemos fazer? Porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Observe que uma pessoa guiada é a pessoa que não faz aquilo que ela quer, mas aquilo que o seu guia está determinando. Você já observou, por exemplo, uma pessoa idosa que não consegue mais andar, que não consegue mais fazer as coisas que ela fazia antigamente, digamos alguém que está em cadeira de roda. Por onde é que ele vai quando ele é levado por alguém? É por onde a pessoa que está guiando leva ela. Do mesmo jeito tem que ser nós. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que seguir por onde Ele está nos levando. E jamais Ele vai nos levar para esses lugares que Paulo vai começar a relatar aqui no versículo 19. Ele vai dizer, porque as obras da carne são manifestas. Se elas são manifestas, é aquilo que nós estamos vendo, é aquilo que nós estamos sentindo e ouvindo. Aí ele vai dizer, as quais são prostituição. Olha, prostituição é agradável ao corpo, aos olhos? É. Mas é agradável a Deus? Não. Então, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai mostrar para mim, vai dizer para mim, vai indicar para mim que isso eu não posso fazer. Não, mas os meus olhos estão me mostrando que isso é bom, é agradável, sim. Mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo que eu não devo fazer. Até poder eu posso, mas eu não devo fazer, porque isso não é agradável a Deus. E eu agora não pertenço mais ao mundo, eu pertenço a Deus e eu preciso obedecer à voz de Deus. Aí ele vai nos mostrar, eu vou até citar aqui as coisas mais fáceis que nós estamos vendo no nosso dia a dia. A idolatria é agradável aos olhos. Por exemplo, você idolatrar um cantor, quando o cantor chega no lugar, é aquela euforia, aquela correria para vê-lo, para pedir um autógrafo, para aparecer. Agora no YouTube, nas redes sociais, você com a foto com aquele cantor, e tem muito like, tem muito isso, sim. Estou falando dos dias atuais. Mas é agradável a Deus? Não. Porque o Espírito Santo vai dizer que nós devemos adorar somente a Deus. Servireis ao Senhor teu Deus e somente a Ele adorarás. E ele ainda vai dizer que o Senhor está à procura, está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito
e em verdade. Então eu citei aqui apenas duas coisas das tantas que Paulo vai relatar para a igreja da região da Galácia, que serve para os nossos dias atuais. Por exemplo, pelejas, ele aqui está falando de pelejas. Irmão contra irmãos, pessoas contra pessoas, um querendo ser maior do que o outro, tanto em palavra como em lutas normais. Não. Ele vai dizer em outra passagem que a nossa luta não tem que ser contra o sangue e contra a carne, ou seja, contra os nossos irmãos. Ele diz que a nossa luta é invisível. Nós lutamos contra os principados e as potestades que estão nas regiões celestiais. Nós não estamos vendo com quem nós estamos lutando, mas nós somos guiados agora pelo Espírito Santo de Deus. E aí não podemos invejar. Invejas já saiu de nós, quer dizer, se estamos verdadeiramente andando em Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Bebedice, jamais. Glutonarias também não. Precisamos ter controle da nossa vida e não se misturar com aquilo que desagrada a Deus. E aí ele vai mostrar que há muitas outras coisas semelhantes a estas, a quais ele declara, como já antes havia dito. Ele agora está só repetindo, levando à memória dos irmãos que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a nossa luta, a nossa corrida, a carreira que nos está proposta, que Paulo fala, é aquela que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, aonde nós estamos trilhando o caminho que vai nos levar ao céu. Se quisermos ir para o céu, precisamos abandonar a vontade nossa imperfeita e seguir a vontade de Deus, que tem dentro de nós agora o Espírito Santo como guia, que vai nos levar para o céu. A vida eterna que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus, quando ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje eu e você possamos dizer: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida, e uma vida que vai nos levar para as mansões celestiais. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus neste dia, nesta hora, neste momento. Louve a Ele, exalte a Ele, diga para o mundo inteiro ouvir: eu não mando mais em mim, quem manda em mim hoje é o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu não faço mais o que eu quero, mas aquilo que Ele quer que seja feito, porque Ele é o meu guia, é Ele quem me comanda, é Ele quem me dá a direção para a glória do nome de Jesus. Amém.